Era uma tarde comum na biblioteca da cidade. Isabela caminhava pelos corredores silenciosos, onde a luz suave do sol entrava pelas janelas antigas e refletia nas prateleiras de madeira envelhecida. O cheiro do papel antigo e o silêncio envolvente a faziam sentir-se em casa. Aquele lugar, um refúgio de tranquilidade, era o único onde ela podia se perder por horas, sem se preocupar com as pressões da faculdade ou com o mundo agitado lá fora. Ela estava à procura de um livro específico para o trabalho de História da Arte, mas seus olhos começaram a passear por outros títulos. Uma capa simples e preta chamou sua atenção. O título estava quase apagado, mas havia algo naquele livro que a fazia querer pegá-lo. Sem pensar muito, ela o retirou da prateleira e, ao abri-lo, descobriu que se tratava de um romance moderno, cheio de mistério e emoção. Sem saber ao certo o que a atraía, ela decidiu seguir em frente. Aquela tarde seria para se perder nas páginas daquele livro desconhecido. Encontrou um canto silencioso, perto de uma janela que deixava a luz dourada da tarde invadir o espaço. Ali, sentou-se e começou a ler. As palavras eram sobre amores complicados e sentimentos intensos, algo que parecia se encaixar perfeitamente no momento de sua vida. Ela não estava atrás de algo simples. Queria mais. Algo que a desafiasse, que fizesse seu coração bater mais rápido. Foi quando ouviu passos suaves atrás de si, interrompendo sua imersão no livro. Antes que pudesse levantar os olhos, uma voz masculina, baixa e cheia de curiosidade, falou: "Eu sabia que alguém teria escolhido esse livro." Isabela ergueu o olhar, surpresa. Um homem estava ali, parado perto de sua mesa, com um sorriso discreto nos lábios. Seus olhos eram profundos, quase hipnotizantes, e ele parecia tão à vontade naquele ambiente silencioso quanto ela. Seu cabelo escuro estava ligeiramente desarrumado, e ele vestia uma jaqueta de couro, o que parecia um contraste inusitado com o ambiente clássico da biblioteca. "Desculpe, você estava esperando por alguém?" Isabela perguntou, um pouco desconcertada, ainda tentando entender a presença daquele homem ali. Ele deu um pequeno sorriso, como se a situação fosse apenas uma coincidência agradável, mas havia algo em seus olhos que a fazia sentir que ele não era apenas mais um visitante comum. Não, eu só fiquei curioso sobre o livro. Eu estava passando e vi que você o pegou." Ele deu um passo à frente, com uma expressão que mostrava genuíno interesse. "Eu também sou fã desse tipo de história. Você também acredita que o amor verdadeiro sempre precisa ser complicado?" A pergunta pegou Isabela de surpresa, mas ao mesmo tempo a fez pensar. Ela olhou para ele, tentando entender por que ele tinha feito aquela pergunta tão específica, como se soubesse o que ela estava lendo sem sequer olhar para o livro. "Eu não sei. Acho que o amor complicado é o único que vale a pena. Eu sempre gostei de histórias onde o amor não é só fácil ou perfeito. Quando há obstáculos reais, é quando os sentimentos se tornam mais profundos", respondeu ela, sem perceber o quanto estava se abrindo para um desconhecido. O homem sorriu mais uma vez, como se a resposta dela fosse exatamente o que ele esperava ouvir. Ele parecia entender, talvez até mais do que qualquer outra pessoa que ela já tivesse conhecido. Isabela não sabia por quê, mas sentia que havia algo mais ali, algo que ela não conseguia definir. "Eu concordo. O amor é uma escolha, não é? Não é só um sentimento. Você precisa se decidir por ele, mesmo quando não parece fazer sentido", ele disse, com um tom de voz que soava mais pessoal do que qualquer conversa comum. Isabela ficou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Quem era aquele homem? Ele parecia saber muito sobre as complexidades do amor, e havia algo no seu jeito de falar que fazia com que ela sentisse uma curiosidade crescente. Ela tentou se concentrar nas palavras dele, mas algo em sua presença estava desconcertante. "Eu nunca vi você por aqui antes. Você frequenta essa biblioteca?" ela perguntou, tentando mudar de assunto, embora sua mente estivesse cheia de perguntas não ditas. "Sim, sou um visitante regular. Gosto da atmosfera daqui. Há algo de especial em bibliotecas antigas, não acha?" Ele falou de forma tranquila, mas, novamente, havia um enigma em sua voz. Ele parecia entender a biblioteca de uma maneira que poucos faziam, como se fosse um lugar privado para ele também.
Isabela o olhou com mais atenção. Ele não parecia estar apenas fazendo uma visita comum a um lugar que lhe era familiar. Havia algo mais, mas ela não sabia o que era. Talvez fosse o jeito como ele parecia confortável naquele ambiente, ou o fato de ele fazer perguntas tão específicas sobre o que ela estava lendo. Eu nunca vi alguém tão interessado nesse tipo de livro, Isabela comentou, tentando desconversar, ainda sem saber muito bem o que pensar sobre ele. Não parece o tipo de livro que alguém com o seu perfil escolheria. O homem deu uma risada baixa, como se fosse uma brincadeira interna entre os dois. E que tipo de perfil você acha que eu tenho? A pergunta foi direta e, de alguma forma, desafiadora. Isabela hesitou por um momento, mas decidiu responder com sinceridade. Não sei. Algo que parece mais sério, talvez. Como se você tivesse outras preocupações, coisas mais importantes do que romances. Ele a observou atentamente, um sorriso ainda suave nos lábios. Eu diria que talvez você esteja certa. Mas, quem sabe, talvez todos nós precisemos de algo leve de vez em quando. Havia uma espécie de leveza em sua presença, mas também algo que Isabela não conseguia decifrar. Ele parecia não querer revelar muito sobre si mesmo, mas ao mesmo tempo parecia gostar de deixar ela adivinhar, como se fosse um jogo entre eles. Eu nunca te vi por aqui antes. Qual é o seu nome? Isabela perguntou, sentindo que, de alguma forma, precisava saber mais sobre ele. Ela não sabia o porquê, mas algo nela se sentia intrigado. Henrique, ele respondeu, com um tom casual, quase como se fosse o nome mais simples do mundo. Henrique. E você? Isabela, ela disse, sorrindo com a troca de nomes. Bem, Henrique, foi bom conversar. Eu estava só tentando entender esse livro, mas acho que a conversa é mais interessante. Henrique sorriu, e, por um momento, a conversa entre eles parecia fluir com uma naturalidade inesperada. Antes de sair, ele se levantou, dando a impressão de que o encontro havia sido apenas uma troca de ideias entre dois estranhos que se entendiam de alguma forma. Foi um prazer te conhecer, Isabela. Talvez nos encontremos por aqui novamente. Ele disse, e antes que ela pudesse responder, ele já estava indo em direção à porta da biblioteca. Isabela ficou ali, observando-o sair. Havia algo naquela conversa que a fez se sentir mais viva, mais curiosa. Mas também havia algo estranho no comportamento dele. Ele não parecia ser o tipo de pessoa que se mostraria facilmente, e ela não conseguia entender o porquê de estar tão fascinada por ele. Algo em Henrique a deixava com a sensação de que ele tinha um segredo que, de alguma forma, ela queria desvendar. Os dias passaram rapidamente desde o encontro com o Henrique na biblioteca. Isabela se viu frequentemente pensando nele, embora tentasse não demonstrar muito interesse. Ela não costumava se deixar levar por encontros casuais, e muito menos, por homens que pareciam carregar o peso de um segredo nas costas. Mas algo nele a incomodava, e ela não conseguia deixar de se perguntar o que ele estava escondendo. Ele aparecia na biblioteca de tempos em tempos, sempre com um livro nas mãos e aquela aura enigmática que parecia atrair todos ao seu redor. Isabela sabia que ele não era como os outros visitantes. Era como se ele estivesse ali apenas para observar, como se fosse uma espécie de espectador do mundo ao seu redor. E, em seus olhos, ela sentia algo mais, algo que a fazia querer se aproximar, descobrir o que havia por trás daquele mistério. Na manhã seguinte ao seu primeiro encontro, Isabela retornou à biblioteca, com o livro que havia pegado na semana anterior debaixo do braço. Sentia a necessidade de continuar a história que tanto a envolvera, e não conseguia deixar de pensar em Henrique, que, de alguma forma, a atraía como um imã. Ela entrou no edifício, sem grandes expectativas, mas com a leve esperança de que ele estivesse lá. A biblioteca estava silenciosa, como sempre, com poucas pessoas se movendo entre as estantes. Enquanto caminhava pelos corredores, com os dedos passando suavemente pelas lombadas dos livros, algo a fez parar. Uma sensação, talvez, ou um instinto, como se ela estivesse sendo observada. Ela olhou para o lado, e lá estava ele, Henrique, em pé ao fundo, perto de uma das prateleiras. Ele não parecia ter notado sua presença,
mas o simples fato de vê-lo ali fez seu coração disparar um pouco mais rápido. Isabela respirou fundo e decidiu se aproximar. Não podia mais fugir da curiosidade que o envolvia. Henrique, ela disse, chamando sua atenção enquanto se aproximava. Ele virou-se lentamente e, ao vê-la, seu rosto se iluminou com aquele sorriso discreto e convidativo que ela já começava a reconhecer. Isabela, respondeu ele, com um tom suave e uma leve inclinação da cabeça, como se tivesse se alegrado ao vê-la. Você também gosta de explorar os cantos da biblioteca? Isabela sorriu, sentindo-se mais à vontade do que na última vez. Algo na maneira como ele a olhava fazia com que ela se sentisse importante, como se a sua presença fosse desejada. Ela não sabia explicar, mas sentia uma conexão crescente com ele, como se, de alguma forma, ele já soubesse mais sobre ela do que ela mesma. Sim, ela respondeu, olhando em volta. Eu gosto do silêncio aqui. É o único lugar onde realmente consigo me concentrar. Ele assentiu, como se compreendesse exatamente o que ela queria dizer. E talvez ele realmente compreendesse. Eu também. Os dois ficaram em silêncio por um momento, como se estivessem imersos na tranquilidade daquele ambiente. Mas então, Henrique quebrou o silêncio, falando de maneira quase casual, mas com uma intensidade que deixou Isabela curiosa. O que você acha das histórias de amor que lemos? Será que elas têm algo em comum com a realidade? Isabela olhou para ele, surpreendida com a profundidade da pergunta. Era como se ele estivesse tentando arrancar algo dela, algo mais pessoal. Eu acho que, no fundo, todas as histórias de amor que lemos são uma forma de buscar algo que falta em nossas vidas. Elas não são perfeitas, mas refletem o que esperamos ou o que tememos, como se nos preparássemos para o que está por vir. Henrique ficou em silêncio, a expressão séria, mas os olhos brilhando de uma maneira que a fez sentir como se ele estivesse absorvendo cada palavra sua. Ele parecia interessado em cada detalhe daquilo que ela dizia, como se tentasse entender o que ela sentia. Eu sempre achei que o amor verdadeiro exige coragem. Coragem para enfrentar o desconhecido, os desafios. Não é algo fácil de encontrar, mas quando se encontra, muda tudo. Ele disse, com uma profundidade de quem já havia vivido algo que o marcou profundamente. Isabela olhou para ele, confusa. Por um momento, parecia que ele estava falando de algo pessoal, talvez de uma experiência que o havia transformado. Mas ela não perguntou. Não queria invadir o território dele, onde ele claramente guardava seus próprios segredos. Eu não sei. Talvez eu seja um pouco cética quanto a isso, disse ela, tentando desviar a conversa. Acho que o amor, como mostram os livros, é mais idealizado do que real. Henrique a observou com um sorriso sutil, mas seus olhos eram intensos, como se ele tivesse mais a dizer, mas preferisse não revelar tudo naquele momento. Talvez, mas quem sabe? Às vezes, a vida imita a ficção, e o que achamos ser impossível acaba acontecendo quando menos esperamos. Havia algo na maneira como ele dizia essas palavras que fazia com que ela sentisse que ele falava de uma experiência própria. Mas ela não queria pressioná-lo. Não agora. Bem, Isabela disse, tentando mudar de assunto para aliviar a tensão crescente, eu realmente preciso terminar um trabalho para a faculdade. Vou me concentrar um pouco. Henrique assentiu, mas antes de se afastar, ele lhe dirigiu um último olhar que a fez sentir um arrepio. Foi bom te encontrar novamente, Isabela. Nos vemos por aí, talvez. Ele se virou e se afastou, desaparecendo entre as estantes da biblioteca. Isabela ficou ali, por alguns segundos, com o coração acelerado. Ela sabia que ele estava escondendo algo. Havia uma camada de mistério em Henrique que ela não conseguia entender, e isso a atraía mais do que qualquer coisa. Ela sentiu que estava começando a ser envolvida em algo muito maior do que um simples encontro casual. Quando olhou para o livro em suas mãos, ela percebeu que estava mais curiosa do que nunca para saber como a história dela com Henrique se desenrolaria. Mas, por mais que tentasse se concentrar, ela não conseguia parar de pensar nele. O mistério ao seu redor era fascinante e perigoso ao mesmo tempo, e ela sabia que estava apenas começando a descobrir o que ele realmente queria dela.
O som suave das páginas virando era o único barulho na biblioteca naquela tarde. Isabela se sentia em paz ali, cercada pelas estantes de livros e pelo cheiro familiar de papel envelhecido. Mas, por mais que tentasse se concentrar, havia algo que a incomodava. Ou, melhor dizendo, alguém. Henrique. Ele estava ali, novamente. Como sempre, parecia tão à vontade, como se estivesse ali por algo mais do que só a leitura. Seus olhos a observavam de longe, e Isabela sabia que ele estava apenas esperando o momento certo para se aproximar. Ela sentia uma tensão no ar toda vez que ele aparecia. Algo a fazia querer se afastar dele, mas também a atraía de uma maneira irresistível. Ela tentava manter o foco no livro que estava lendo, mas a curiosidade era maior. O que Henrique estava escondendo? O que ele queria dela? Ele era, sem dúvida, um homem intrigante, mas também fugidia. Como um enigma que ela sentia necessidade de resolver, mas que se mantinha fora do alcance, sempre. Foi quando ela levantou os olhos, quase sem querer, que o viu parado diante dela. Ele tinha aquela expressão calma e penetrante, como sempre, mas agora havia algo diferente. Seus olhos estavam mais intensos, como se soubessem exatamente o que ela pensava. Ela sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Henrique, ela disse, tentando disfarçar a surpresa, mas sua voz saiu mais baixa do que imaginava. Ele sorriu, mas de uma maneira quase enigmática, como se estivesse se divertindo com algo que ainda não tinha sido revelado. Isabela, ele respondeu, com um sorriso mais intenso do que o habitual. Você está distraída hoje. Ela riu nervosamente, tentando desviar o olhar, mas o magnetismo dele parecia fazer com que fosse impossível desviar os olhos. Algo nela queria fazer uma piada, algo para aliviar a tensão, mas quando ele a olhou daquele jeito, as palavras simplesmente não saíam. Não estou distraída, ela disse, mais para si mesma do que para ele, tentando buscar algum controle sobre seus pensamentos. Henrique permaneceu em pé, a poucos centímetros de onde ela estava sentada, e a proximidade fez o ar ficar denso. Ah, você não está distraída? Ele perguntou, a voz suave, mas com uma sutileza que deixava claro que ele sabia exatamente o que estava acontecendo dentro dela. Eu diria que você está bem mais envolvida do que gostaria de admitir. Isabela tentou controlar o olhar, mas ele parecia estar tocando em algo íntimo demais, algo que ela ainda não estava pronta para revelar. Não sei do que você está falando, ela disse, sua voz agora com um tom mais firme, mas não conseguiu esconder o rubor que subiu às suas bochechas. Henrique deu um pequeno passo em direção a ela, e de repente a distância entre eles parecia encurtar de maneira quase desconfortável. Ele se inclinou um pouco, como se estivesse prestes a revelar um segredo, e seus olhos brilharam de uma forma que a fez engolir em seco. Eu posso te fazer uma pergunta? Ele perguntou, como se fosse um pedido simples, mas Isabela sabia que ele tinha um tom de provocação em sua voz. Ela assentiu, sentindo seu corpo tenso. Você já pensou em algo mais real? Ele disse, as palavras saindo com a suavidade de uma brisa, mas com um peso que parecia carregar uma verdade que ela ainda não queria enfrentar. Algo fora dos livros, da rotina. Talvez algo que faça seu coração bater mais rápido do que qualquer história já contada. Ela ficou em silêncio. Ele estava brincando com ela, ou havia algo em suas palavras que realmente fazia sentido. De alguma forma, o que ele disse a tocou mais do que ela gostaria de admitir. Mas ela não poderia se deixar levar tão facilmente. Não por Henrique. Eu não sei se entendi o que você quer dizer, ela disse, tentando manter sua compostura. Mas a verdade era que ela não sabia o que queria dizer. Algo dentro dela parecia gritar para que ela desse uma chance a esse impulso, a essa atração irresistível que ela sentia sempre que estava perto dele. Ele a observou por mais alguns segundos, a expressão dele mudando ligeiramente, como se estivesse tomando uma decisão. Então, com uma leveza inesperada, ele falou, eu queria te convidar para sair daqui, para conversarmos, sem o peso da biblioteca, sem o silêncio, só você e eu. O que acha? Isabela olhou para ele, surpresa com o convite, mas ao mesmo tempo, uma onda de excitação invadiu seu peito. O que ele estava sugerindo? Um encontro.
Ela tentou ignorar o jeito como seu coração disparou ao pensar na ideia. Mas a verdade era que ela não queria negar a oportunidade de ficar mais perto dele. Algo lhe dizia que, com Henrique, ela poderia se descobrir de formas que jamais imaginara. Sair daqui, ela repetiu, tentando entender. Para onde? Henrique deu um pequeno sorriso, quase como se estivesse esperando essa dúvida dela. Não tenho um lugar específico em mente, mas há um café tranquilo na cidade. Eu sei que você gosta de silêncio, mas talvez seja bom conversar sem as paredes da biblioteca entre nós. Isabela sentiu um frio na barriga. Ele estava querendo sair da zona de conforto dela, queria ver o que havia além da biblioteca e das palavras. E, de alguma forma, ela também queria sair daquele espaço e explorar o que ele representava, mesmo que ainda não soubesse bem o que estava buscando. E por que eu deveria sair com você? Ela perguntou, o tom desafiador disfarçando a ansiedade crescente que sentia. Henrique sorriu de forma enigmática, o olhar dele ficando mais penetrante. Por que você está curiosa, Isabela? Porque você sabe que há algo mais. Eu sei que você sente. Ele não estava apenas sugerindo um encontro casual. Havia algo mais intenso em suas palavras. Como se ele soubesse que o destino dele se cruzaria de uma maneira que não poderia ser evitada. Ela olhou para ele, por alguns segundos que pareciam intermináveis, e então respirou fundo, decidindo que não poderia mais adiar aquilo. Ok, ela respondeu, quase sem voz. Vamos. Mas não espere que eu te faça confidências logo de cara. Henrique riu, o som suave, quase provocador, mas havia uma sinceridade em seu olhar que a fez relaxar um pouco. Eu não esperaria isso de você, Isabela. Mas quem sabe o que uma boa conversa pode revelar. E com isso, ele estendeu a mão, e ela, hesitante, a aceitou. Eles saíram juntos da biblioteca, sem saber exatamente onde aquilo os levaria, mas cientes de que algo estava prestes a mudar para ambos. O café, embora simples, era aconchegante. Sua luz suave e as mesas de madeira que pareciam contar histórias antigas davam uma sensação acolhedora, quase familiar. As paredes de tijolos aparentes e a música suave de fundo ajudavam a criar um ambiente de intimidade, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de algo que estava prestes a acontecer. Henrique e Isabela se sentaram em uma mesa afastada, perto de uma janela que dava para a rua. A noite começava a cair, e a luz dourada do fim de tarde iluminava parcialmente o café, criando um ambiente perfeito para o tipo de conversa que eles estavam prestes a ter. Mas havia algo no ar, algo palpável, como se ambos estivessem em um jogo silencioso onde nenhum dos dois queria mostrar sua vulnerabilidade. Isabela estava nervosa. Ela sentia a presença de Henrique como um peso constante, mas ao mesmo tempo, uma força que a puxava para perto dele. O jeito como ele a observava, com aquela intensidade quase sufocante, a fazia questionar o que ele realmente queria. Estava ele apenas interessado nela ou havia algo mais? Algo que ele estava tentando esconder. Henrique parecia à vontade, mas havia uma sutileza em seu olhar que a intrigava. Ele parecia estar se preparando para dizer algo importante, mas, como sempre, mantinha uma distância, como se estivesse calculando cada palavra antes de a proferir. Quando o garçom trouxe as bebidas, ele olhou para ela, e seus olhos brilharam com uma curiosidade insaciável. E então, Isabela, o que você realmente busca? Ele perguntou de maneira direta, mas com a suavidade que só ele sabia usar. A pergunta parecia simples, mas carregava um peso, como se ele esperasse uma resposta muito mais profunda do que ela imaginava. Isabela engoliu em seco. O que ela realmente buscava? Isso parecia uma pergunta tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa. Ela pensou por um momento, hesitando, antes de responder. Eu não sei. Talvez eu esteja tentando encontrar algo que faça sentido. Algo que realmente me faça sentir viva, sabe? Como se tudo o que eu fizesse tivesse um propósito maior. Henrique observou atentamente cada palavra que ela disse, seu olhar penetrante não deixando de acompanhá-la enquanto ela falava. Ele parecia estar absorvendo cada detalhe. E, de alguma forma, isso a fazia sentir-se vulnerável, como se ele fosse capaz de ver além das palavras e perceber os sentimentos mais profundos que ela escondia. Interessante,
disse ele, com um leve sorriso. Mas você acha que, ao procurar algo assim, você não acaba se afastando das coisas simples? Como se procurasse por algo grandioso, mas esquecesse o que realmente importa nas pequenas coisas. Isabela o olhou, surpresa pela profundidade de sua observação. Ele falava como alguém que já havia passado por algo similar, alguém que sabia como as grandes buscas podem ofuscar as pequenas alegrias do dia a dia. Era como se ele entendesse algo que ela mesma ainda não havia aprendido. Eu acho que nunca pensei nisso dessa forma, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Sua mente estava girando, tentando conectar os pontos, mas tudo parecia mais confuso do que nunca. Havia algo em Henrique que a fazia questionar tudo ao seu redor. O silêncio caiu entre eles por alguns segundos, até que Henrique decidiu quebrá-lo de uma maneira surpreendente. Eu sei o que você está pensando, Isabela. Acho que você está se perguntando por que estou te dizendo tudo isso. Mas a verdade é que eu vejo em você algo que eu não vejo em mais ninguém. Ela ficou em silêncio, um pouco tomada pela revelação. Algo que ele via nela. Isso a deixou desconfortável e, ao mesmo tempo, curiosa. O que ele via nela que nem ela mesma sabia. Ela queria perguntar, mas ao mesmo tempo, não estava pronta para enfrentar as respostas. O café estava mais vazio agora, com apenas algumas mesas ocupadas por casais e pessoas solitárias, como Isabela e Henrique. O silêncio entre eles foi se prolongando enquanto ambos se acomodavam em suas cadeiras. A suavidade da luz e o som distante de uma música instrumental criavam uma atmosfera tranquila, mas o peso da conversa que ainda estava por vir pairava no ar. Isabela tentava se manter tranquila, mas sabia que algo dentro dela estava prestes a ser revelado. Ela olhou para a xícara de café à sua frente, sentindo a bebida quente esfriar lentamente. O calor do líquido era reconfortante, mas nada comparado ao que ela sentia dentro de si. Henrique estava ali, ao seu lado, a observando com a mesma intensidade de sempre, esperando por algo que ela ainda não sabia se estava pronta para dar. Henrique, ao contrário de sua postura usual, não parecia estar em sua zona de conforto. Ele estava mais atento do que nunca, como se percebesse que Isabela estava se preparando para dizer algo importante. Algo que ele ainda não sabia, mas sentia que precisava ouvir. Eu não sei como começar, Isabela disse, finalmente quebrando o silêncio, sua voz baixa, mas firme. Henrique a observou, sem pressa de falar, como se respeitasse o tempo dela. Ele sabia que ela estava lidando com algo pesado, algo que estava além das palavras que poderiam ser ditas ali. Ele apenas inclinou a cabeça, como se convidasse ela a continuar. Eu não estou aqui apenas para conversar sobre livros ou sobre o que aconteceria entre nós. Eu não estou fugindo da realidade porque a biblioteca é um lugar tranquilo. Henrique. Isabela parou, sentindo a pressão no peito aumentar. Ela olhou para as suas mãos, entrelaçadas sobre a mesa, e engoliu em seco, tentando encontrar coragem para contar a verdade. Henrique permaneceu em silêncio, aguardando. Ele podia sentir que ela estava prestes a revelar algo mais profundo, mais pessoal. Algo que poderia mudar a dinâmica entre eles, mas que também exigiria uma confiança que ele sabia que ela ainda não tinha oferecido totalmente. Minha mãe está doente, ela finalmente disse, a voz tremendo um pouco. Ela tem câncer. As palavras caíram pesadas, e a expressão de Henrique se suavizou instantaneamente, como se ele tivesse sido atingido por um golpe de realidade. Ele não esperava ouvir isso. Ele conhecia o peso de uma doença que consome, que destrói tudo em seu caminho. Ele não disse nada no início, apenas deixou o silêncio se instalar enquanto Isabela tentava se recompor. Eu não queria que você soubesse disso, ela continuou, com um suspiro. Mas há dias em que é impossível não sentir o peso da realidade. Cada vez mais, fico presa a ela, Henrique. Fico pensando em como o tempo está passando, e ela está ficando cada vez mais fraca. Não sei o que fazer, então me refugio nos livros, nas histórias, porque nelas eu posso me perder. Eu posso esquecer um pouco. Mas, no fundo, eu sei que a realidade não vai embora. Henrique sentiu o coração apertar. Ele sabia o quanto isso era difícil para ela.
Ele sabia que o amor de uma filha por sua mãe era algo poderoso, mas também havia tanto medo e tanta insegurança nesse amor. Medo do que o futuro traria. Insegurança de como lidar com o sofrimento, tanto da mãe quanto o seu próprio. Isabela. Henrique disse finalmente, a voz carregada de empatia, mas também de uma sinceridade que ele não sabia que tinha em si. Eu não posso imaginar o que você está passando. A dor de ver alguém que você ama se deteriorar assim é incompreensível. Mas você não está sozinha. Ela levantou os olhos para ele, surpresa pela sinceridade que ele demonstrava. Ele nunca havia sido tão direto, tão vulnerável. Talvez ela não esperasse isso de alguém como ele. Alguém que parecia sempre distante, calculista e tão imerso em seu próprio mundo. Eu não queria te falar disso, Henrique. Eu sei que estamos apenas começando a nos conhecer, e você não merece saber dessas coisas, ela disse, sua voz falhando no final da frase. Henrique a interrompeu gentilmente. Você não precisa me proteger, Isabela. Não é um fardo te ouvir. Pelo contrário, eu quero ouvir. Quero que saiba que, mesmo que eu não consiga entender totalmente o que você está passando, eu estou aqui. Isabela olhou para ele com uma mistura de gratidão e dúvida. Ele parecia genuíno, mas ela ainda tinha dificuldade em acreditar totalmente em seus sentimentos. Ela sentia que ele a atraía. Mas até que ponto ele realmente queria se envolver com ela, com toda essa dor que ela trazia? Ele sabia que ela estava carregando algo muito pesado, algo que poderia mudar a forma como eles se viam. Eu tento me manter forte. Tento não deixar isso me consumir. Mas tem dias em que é impossível não sentir que estou me afundando. Eu fico tão desesperada para encontrar uma saída. E os livros, eles são a única coisa que consegue me dar um alívio momentâneo. Henrique respirou fundo, sentindo a dor nas palavras dela e, ao mesmo tempo, um impulso de querer protegê-la. Ele não sabia o que a fazia sentir isso por ele, nem se ela sentiria o mesmo. Mas naquele momento, ele sabia que havia mais entre eles do que ela estava deixando transparecer. Eu entendo, ele disse, com um tom suave, quase como se estivesse compartilhando uma parte de sua própria experiência. Eu sei como as histórias podem ser um refúgio. Mas o que você precisa entender, Isabela, é que você não precisa se refugiar sozinha. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com um misto de emoção e insegurança. O que ele estava querendo dizer? Ela ainda não sabia se estava pronta para deixar alguém entrar dessa forma em sua vida, não quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Você tem medo de perder sua mãe, não é? Henrique perguntou, a pergunta simples, mas com um tom profundo. Isabela não conseguiu responder de imediato. Ela apenas baixou os olhos e balançou a cabeça levemente, como se estivesse tentando afastar aquele pensamento doloroso. Mas, no fundo, ele tinha razão. O medo de perder sua mãe a consumia a cada dia, e ela não sabia como lidar com isso. Eu tenho medo de perder tudo o que me é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto tão perdida. Henrique. O que acontece depois? Como lidar com a dor? Henrique ficou em silêncio, pensando nas palavras dela. Não era fácil oferecer conselhos para alguém que estava passando por uma situação tão intensa. Mas, naquele momento, ele sabia que o melhor que poderia fazer era estar presente. Ele estendeu a mão para ela, gentilmente, e Isabela o olhou, surpresa pela ação. Ela hesitou por um momento, mas então, como se fosse um impulso incontrolável, ela a aceitou. Eu não tenho todas as respostas, Isabela, ele disse, com uma sinceridade que ela não podia ignorar. Mas eu estou aqui, e você pode contar comigo, seja para falar sobre livros ou sobre o que for. Você não precisa carregar isso sozinha. Isabela sentiu uma lágrima escorrer pela sua bochecha, embora ela tenha tentado escondê-la rapidamente. Era a primeira vez em muito tempo que alguém estava ali, disposto a ouvi-la sem julgamentos. Era um gesto simples, mas que significava mais do que ela poderia expressar em palavras. Obrigada, ela murmurou, a voz embargada. Eu não sabia que precisava disso até agora. Henrique sorriu de forma suave, quase como se estivesse aliviado de finalmente ter chegado a um lugar de compreensão entre os dois. Ele não sabia o que o futuro traria, mas, naquele momento,
Ele queria mais do que qualquer coisa ajudar Isabela a encontrar algum tipo de paz. Após semanas de encontros casuais na biblioteca e conversas que pareciam estar desnudando as camadas mais profundas de seus sentimentos, Isabela começou a se sentir mais à vontade ao lado de Henrique. Ele parecia ser o porto seguro que ela tanto buscava, alguém que compreendia seu sofrimento e estava disposto a ouvi-la, sem pressa de julgar. Henrique a convidou para um jantar, e quando ela chegou à sua casa para se encontrar com ele, a surpresa foi grande. Ele estava vestido de maneira impecável, com um terno preto que a fazia perceber o quão diferente ele era de tudo o que ela já conhecera. Henrique não era apenas um homem atraente e misterioso. Ele tinha uma presença que parecia envolver tudo ao seu redor, e agora ele estava disposto a dividir essa experiência com ela. "Você está deslumbrante, Isabela", disse ele, quando ela entrou, sem conseguir esconder o sorriso de admiração. Isabela corou. "Você também está incrível, Henrique. Mas para onde estamos indo? Nunca vi um lugar tão chique." Ele sorriu, tomando sua mão com um gesto gentil e a conduziu até o carro. "Eu pensei que seria bom te mostrar algo especial", disse ele, antes de entrar no carro. "Um lugar que eu costumava frequentar. E hoje, é só para nós dois." O clima estava leve, mas havia algo em Henrique que parecia mais sério do que ela imaginava. Ao longo do caminho, ele não falava muito. Sua atenção estava voltada para a estrada, mas Isabela sentia que ele estava pensativo, talvez sobre algo que não sabia como dizer. Ela não queria pressioná-lo, então se contentou em observar a cidade se desenrolando pela janela, perdida nos próprios pensamentos. Quando chegaram ao restaurante, Isabela ficou sem palavras. O lugar era sofisticado, luxuoso e de uma elegância que ela nunca imaginara. O ambiente tinha um ar intimista, com luzes suaves e música suave ao fundo. Uma mistura de aromas sofisticados tomou conta de seus sentidos assim que entraram. "Henrique, eu não sei o que dizer. Este lugar é incrível", Isabela exclamou, maravilhada. "Fico feliz que tenha gostado", ele respondeu com um sorriso, pegando sua mão enquanto um garçom os conduzia até a mesa. O jantar começou com uma conversa tranquila, leve, sobre livros, sobre suas infâncias, e até sobre os pequenos prazeres da vida. Henrique estava mais relaxado, e Isabela não conseguia parar de sorrir. Estava se divertindo. Estava se sentindo bem ao lado dele, como se a tristeza que carregava por tanto tempo tivesse diminuído, pelo menos naquela noite. Mas como sempre acontece, a felicidade é breve. No momento em que eles estavam se acomodando em seus lugares, a porta do restaurante se abriu. Em seguida, uma mulher entrou. Isabela não prestou atenção de imediato, até que a mulher se aproximou da mesa deles, com uma elegância natural que parecia irradiar de cada movimento. Quando a mulher olhou para Henrique, o rosto dele imediatamente se fechou. Ele parou de sorrir e, por um segundo, seus olhos ficaram mais frios, como se estivesse em confronto com o passado. "Henrique", a mulher disse com uma voz suave, mas firme. Ela parecia desconfortável, mas também decidida, como se não fosse a primeira vez que interrompia o espaço de alguém. "Que coincidência encontrá-lo aqui." Isabela olhou para Henrique, sentindo uma tensão crescente no ar. Ele não reagiu de imediato, e o ambiente entre eles, que até então era acolhedor e descontraído, parecia agora pesado e carregado de um desconforto que ela não conseguia entender. A mulher, que parecia conhecer Henrique, olhou para Isabela de maneira fria, mas educada, como se não estivesse ali para causar um alvoroço. "Carolina", Henrique disse, com um tom que agora parecia distante. Ele se levantou da cadeira e cumprimentou a mulher com um leve aceno de cabeça. "O que você está fazendo aqui?" Carolina sorriu de forma enigmática, seu olhar ainda fixo em Henrique. "Eu poderia perguntar a mesma coisa, Henrique, mas vejo que você está ocupado." Isabela se sentiu um pouco deslocada, como se estivesse vendo uma cena de um filme em que não fazia parte. Ela não sabia se ficava quieta ou se falava algo. Sentia uma mistura de desconforto, curiosidade e uma pontada de ciúmes. Quem era essa mulher? O que ela tinha com Henrique? Ele parecia desconfortável, como se não soubesse como lidar com a situação. "Carolina",
Não é hora nem lugar para conversas longas, Henrique disse, sua voz tensa, mas controlada. Eu estou com minha convidada. Isabela sentiu o desconforto aumentar e decidiu intervir, sentindo-se incômoda com o ar tenso que pairava sobre a mesa. Com licença, Isabela falou, erguendo-se lentamente. Eu vou dar uma olhada no cardápio. Ela se afastou da mesa, indo até o bar, onde um garçom lhe ofereceu uma bebida. O local estava iluminado de forma suave, e Isabela sentiu uma necessidade de afastar-se um pouco para entender o que estava acontecendo. Mas a conversa entre Henrique e Carolina parecia ter continuado em um tom mais baixo, quase como se ela estivesse pressionando-a a falar algo. Isabela observava tudo de longe, tentando controlar as emoções que surgiam em seu peito. Ela não sabia o que estava acontecendo entre eles, mas aquela mulher, Carolina, parecia ser mais do que apenas uma ex-namorada. Havia algo no comportamento de Henrique que indicava que ainda havia uma história por trás de tudo aquilo. Após alguns minutos de conversa abafada entre eles, Henrique finalmente se aproximou de Isabela, que ainda estava no bar, tentando se distrair. Eu sinto muito, Henrique disse, sua voz suave, mas com um toque de culpa. Carolina não deveria ter vindo até nossa mesa. Eu não esperava vê-la aqui. Isabela o encarou, tentando disfarçar a confusão que sentia. Não precisava se desculpar, ela disse, a voz mais baixa do que pretendia. Mas, quem é ela para você? Henrique hesitou por um momento, como se estivesse pesando as palavras. Ela foi parte do meu passado. Mas, é complicado. Ela não faz mais parte da minha vida, Isabela. Isabela o observou com atenção, mas havia uma dúvida em seu coração. O que ele estava tentando esconder? Ou melhor, o que ele não queria que ela soubesse? Ela queria acreditar nele, mas aquela situação estava mexendo com ela de uma maneira que não conseguia ignorar. Eu não sou uma pessoa fácil de lidar, Isabela. E sei que minha vida, minha história não é simples. Eu realmente quero que a gente tenha algo real. Mas o meu passado, ele ainda está lá. E eu não sei como lidar com isso. O que Isabela sentia naquele momento era uma mistura de medo e curiosidade. Ela não sabia até que ponto Henrique estava disposto a deixá-la entrar em sua vida e compartilhar o que realmente importava. Mas, enquanto a noite se arrastava, ela percebeu que aquela revelação sobre Carolina era apenas o começo de um enredo muito mais complicado do que ela imaginava. O jantar foi uma montanha-russa emocional para Isabela. O ambiente luxuoso do restaurante, os olhares trocados com Henrique, tudo parecia perfeito até o momento em que Carolina apareceu. A aparição inesperada da ex-namorada de Henrique foi um golpe doloroso em suas certezas. Cada palavra que Henrique disse para tentar explicar a situação parecia se perder no ar. Mesmo que ele insistisse que o passado com Carolina estava enterrado, a visão da mulher ainda pairava na mente de Isabela. Quando o jantar terminou, Henrique a levou de volta ao carro, mas o caminho até o destino final foi preenchido por um silêncio desconfortável. Ele parecia querer falar, talvez pedir desculpas ou tentar explicar ainda mais, mas Isabela estava perdida em seus próprios pensamentos. A cada quilômetro que se passava, ela se sentia mais distante dele. Ao chegarem ao seu apartamento, Henrique estacionou o carro, mas ela não conseguiu encarar o olhar dele. Isabela sabia que ele estava esperando algo dela, talvez um gesto de afeto, uma resposta que dissesse que tudo estava bem, que ela acreditava nele. Mas a verdade era que ela não sabia mais o que acreditar. A imagem de Carolina ainda estava nítida em sua mente. Isabela, eu... Henrique começou, mas a voz dela o interrompeu. Henrique, eu preciso de um tempo. Ela olhou para ele, tentando esconder a dor que sentia, mas não conseguindo. Eu não sei se estou pronta para isso. Para você. Para nós. Ele a olhou, os olhos dele se enchendo de uma mistura de compreensão e frustração. Você não precisa de tempo. Eu só preciso de uma chance para te provar o quanto você é importante para mim. Mas Isabela não estava mais ouvindo. Ela já estava decidida. Eu preciso pensar. Não é sobre você, é sobre mim. Eu não posso seguir com isso agora. Sem mais palavras, ela saiu do carro e caminhou até a porta do apartamento, sem olhar para trás. Henrique ficou ali, parado,
olhando para ela, sem saber o que fazer. A expressão dele era de um homem perdido, que tentava desesperadamente alcançar algo que estava escorregando entre seus dedos. Nos dias seguintes, Isabela evitou Henrique como nunca antes. Ele ligou. Ela não atendeu. Mandou mensagens. Não respondeu. A biblioteca, onde antes se encontravam quase todos os dias, agora parecia um lugar estranho para ela. Ela se escondeu em outros livros, em novas histórias, na tentativa de esquecer a dor do que aconteceu. Sentia o peso da sua decisão, mas também a necessidade de proteger a si mesma. A insegurança que sentia a fazia se afastar, não apenas dele, mas de tudo o que poderia significar se entregar novamente. Ela sabia que sua vulnerabilidade poderia ser a chave para algo real entre eles, mas, ao mesmo tempo, isso a aterrorizava. O medo de ser magoada novamente a impelia a se fechar ainda mais. Henrique, por outro lado, não sabia o que fazer para reverter a situação. Cada vez que tentava se aproximar, ela se afastava mais. Ele não entendia. Ele estava tentando ser o homem que ela queria, o homem que poderia ser digno de sua confiança, mas parecia que o passado estava pesando demais sobre ela. Ele se sentava sozinho na biblioteca, onde se encontravam tantas vezes antes. Olhava para o livro que ela pegara pela primeira vez e pensava em como tudo mudou em uma noite. Ele queria que ela entendesse que Carolina era apenas um capítulo encerrado em sua vida, que não havia mais espaço para ela. Mas, ao olhar para a estante onde ela costumava estar, ele sentia a falta dela como uma dor física. Henrique não sabia se ela sentiria o mesmo. Ele queria acreditar que ela ainda sentia algo por ele, mas as mensagens não respondidas e o silêncio cortante o deixavam em um vazio. Ele começou a perceber que não seria tão fácil quanto parecia. Ele não poderia forçar Isabela a confiar nele. Ela precisava chegar à sua própria conclusão. Em uma manhã de domingo, Henrique apareceu na porta do apartamento de Isabela. Ela não esperava vê-lo. Não queria vê-lo. Mas ele não estava ali apenas para mais uma tentativa de convencê-la a ficar. Ele estava ali para ser direto, para expor o que sentia. Isabela, eu não vim aqui para te pressionar, disse ele, com uma expressão séria e quase dolorosa. Eu só quero que você saiba que, enquanto você estiver distante de mim, eu vou lutar por isso. Eu vou esperar. Eu não vou desistir de você, porque eu sei que o que eu sinto por você é real. Isabela olhou para ele, seu coração batendo mais forte. Ela queria dizer algo, queria dizer que sentia o mesmo, mas as palavras não saíam. Tudo dentro dela ainda estava confuso. Ela não sabia se poderia confiar tão rápido, ou se deveria seguir em frente com a dor que sentia. Eu não posso prometer nada, Henrique, ela respondeu, finalmente, com a voz baixa e quebrada. Eu não sei o que vou fazer com tudo isso ainda. Mas eu preciso de tempo para entender o que eu realmente quero. Henrique a olhou por um momento, parecendo mais vulnerável do que nunca. Mas ele compreendeu. Não havia nada mais a ser dito naquele momento. Eu vou esperar, ele falou, e foi tudo o que ela precisava ouvir. Não porque ela queria que ele fosse submisso, mas porque naquele momento, o gesto dele de esperar sem pressa, sem pressões, fez ela sentir que ainda havia algo a ser descoberto entre eles, mesmo que fosse no seu tempo. Nos dias seguintes, Isabela se afastou ainda mais, mas a semente da dúvida sobre seu afastamento começou a crescer dentro dela. Henrique não pressionou. Ele não estava mais lá como antes, esperando por ela na biblioteca ou mandando mensagens, mas ele estava presente de outra maneira, através do silêncio respeitoso e da paciência. Isabela sabia que ele ainda estava por ali, esperando por sua resposta. E no fundo, ela sabia que a decisão que tomaria, quando fosse o momento certo, mudaria o rumo de sua vida para sempre. O peso dos últimos dias parecia sufocar Isabela. Sua mãe continuava fraca no hospital, sem mostrar sinais de melhora. Cada visita parecia mais difícil, e ela sentia que não conseguia mais lidar com a pressão. Sentada ao lado da cama de sua mãe, ela se perdeu em seus próprios pensamentos, olhando para o rosto pálido e cansado de sua mãe, tentando, mais uma vez, não cair em desespero. Mas então, o celular de Isabela vibrou, interrompendo sua tristeza. Era uma mensagem de Henrique. Isabela, eu sei que tudo está difícil para você agora,
e quero que saiba que estou aqui para ajudar no que for possível. Eu tomei a liberdade de fazer algo que pode aliviar um pouco esse peso. Vou providenciar o melhor tratamento para sua mãe. Já tomei as providências no hospital. Ela ficará em um local com toda a estrutura que ela precisa para uma recuperação mais rápida e eficaz. Eu quero que você saiba que não precisa carregar isso sozinha. Isabela ficou em choque. Ela leu a mensagem mais de uma vez, sem entender direito o que estava acontecendo. Henrique, tão calado sobre sua vida, tão discreto sobre o que realmente tinha, agora estava fazendo algo grandioso. Ela rapidamente olhou para o telefone dele, tentando entender as intenções por trás desse gesto. Será que ele sabia o quanto isso significava para ela? Isabela sentiu uma mistura de gratidão e confusão. Como Henrique poderia fazer algo assim? Eles não eram mais do que amigos que, na melhor das hipóteses, tentavam reconstruir a confiança depois de tantos altos e baixos. Ele não precisava fazer isso por ela. Não deveria. E, ainda assim, ele estava ali, fazendo mais do que ela poderia imaginar. Ainda atordoada, Isabela decidiu ir até o hospital verificar o que estava acontecendo. Ao chegar, a recepcionista a olhou com um sorriso forçado, como se já soubesse que ela chegaria. Ah, senhora Isabela, a senhora está procurando a sua mãe. Ela acabou de ser transferida para o setor VIP. O senhor Henrique Ferreira se encarregou de toda a internação. Henrique Ferreira. Isabela se sentiu tonta por um momento. Ela não sabia o que dizer. Henrique havia pago para sua mãe ser transferida para um hospital de luxo. Era isso mesmo. Ela pensou que a situação com ele era simples, que ele estava apenas tentando ajudar, mas o fato de ele ter tomado uma atitude tão grandiosa, sem consultar sequer sua opinião, a fez sentir-se desconfortável. Ela se dirigiu para o setor VIP. Ao chegar, viu o quarto onde sua mãe estava. O ambiente estava impecavelmente decorado, com tecnologia de ponta e médicos e enfermeiros atenciosos em cada canto. Era evidente que o tratamento que sua mãe receberia ali seria de altíssimo nível. Isabela se aproximou da cama de sua mãe, tentando processar tudo o que havia acontecido. Ela sentou-se, olhando para a mãe e tentando entender o que tinha levado Henrique a agir assim. Mas, antes que pudesse fazer mais perguntas, ela ouviu uma voz familiar. Oi, Isabela. Henrique entrou no quarto, com um sorriso tranquilo no rosto. Ele estava tão à vontade ali, e a maneira como ele olhou para ela fez seu coração acelerar. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de confusão tomou conta de Isabela. Henrique, o que está acontecendo? Isabela perguntou, tentando disfarçar o choque e a surpresa. Por que você fez isso? Por que pagou tudo isso pelo hospital da minha mãe? Henrique sorriu com suavidade, como se já soubesse que ela faria essa pergunta. Ele se aproximou dela e, sem pressa, começou a explicar. Isabela, eu sei que você pode não entender agora, mas eu não estava apenas ajudando você. Eu estava ajudando a sua mãe, que eu sei o quanto você ama. Eu não fiz isso para te impressionar ou por obrigação. Eu fiz porque é o que eu gostaria que alguém fizesse por mim se fosse o contrário. Não quero que você se sinta obrigada a nada. Só quero que sua mãe tenha o melhor cuidado possível. Isabela olhou para ele, ainda sem palavras. Ela estava confusa. O gesto de Henrique era nobre, mas havia algo mais por trás de tudo aquilo. E, sem querer, ela perguntou. Henrique, você é milionário. Henrique ficou em silêncio por um momento, e, ao olhar nos olhos dela, a resposta estava clara. Ele não precisava dizer muito para ela entender. Sim, Isabela, eu sou. As palavras caíram como um peso. A revelação a atingiu com força. Isabela se afastou um pouco, tentando processar tudo o que acabará de ouvir. Henrique Ferreira era um nome que, até aquele momento, ela nunca soubera por completo. Ele era mais do que o homem por trás da biblioteca ou o cara que ajudava ela em momentos difíceis. Ele era alguém com um império por trás dele, alguém com poder e recursos que ela jamais imaginaria. Por um instante, ela não sabia o que pensar. Uma avalanche de emoções tomou conta dela. Surpresa, medo, insegurança. Você nunca me contou. Henrique olhou para ela, seu olhar agora mais sério.
Eu sei, Isabela. Eu sei que isso pode ser um choque para você. Eu nunca quis que você me visse de uma forma diferente. Eu não quero que você se sinta desconfortável. Eu só não queria que você olhasse para mim por aquilo que eu tenho. Mas eu sou quem sou. Eu sempre fui sincero com você. Não sou só o homem rico. Eu sou o homem que te ajuda, que te escuta, que se preocupa com você. Isabela não sabia como reagir. Ela sentia uma mistura de gratidão por tudo o que ele tinha feito por sua mãe, mas ao mesmo tempo, uma insegurança surgiu dentro dela. Como ela poderia competir com um mundo tão distante do seu? Como poderia ser suficiente para alguém como ele, que tinha tanto e que estava tão distante da sua realidade simples? Eu não sei o que fazer com isso, ela disse, a voz embargada. Eu não sei o que você espera de mim agora. Henrique se aproximou dela, segurando suas mãos com firmeza. Eu não espero nada, Isabela. Eu só quero que você saiba que estou aqui para você, independentemente de tudo. O que mais você precisa saber é que minha preocupação é com você e sua mãe. O resto, o dinheiro, o que eu sou, isso não importa se não tivermos um ao outro. Ele estava sendo genuíno, e Isabela sabia disso. Mas a confusão que ela sentia a fazia se distanciar dele, pelo menos por um tempo. Henrique deixou o hospital naquela noite, sabendo que Isabela precisava de tempo para processar tudo o que tinha descoberto sobre ele. Mas uma coisa era certa. Ele estava disposto a esperar, a ser paciente. Porque, no fundo, ele sabia que ela precisava entender que ele era mais do que o que ela via, mais do que o dinheiro ou a imagem de alguém inalcançável. Ele era alguém que a amava, e estava disposto a fazer o que fosse necessário para ajudá-la a ver isso. Isabela, por outro lado, se viu perdida entre os sentimentos de gratidão, insegurança e medo. Ela precisava de tempo. Precisava descobrir o que significava ser parte de um mundo tão diferente do dela. Os dias após a revelação de Henrique serem milionário foram uma montanha-russa emocional para Isabela. Ela passou muito tempo refletindo sobre tudo o que ele havia feito por sua mãe, sobre a generosidade dele e a honestidade com a qual sempre a tratou. Porém, a diferença de mundos ainda a incomodava. Ela não conseguia se livrar da sensação de estar distante dele, de não pertencer àquele universo de luxo e riqueza. Mas com o passar das semanas, Isabela começou a perceber algo importante. Henrique nunca a tratou como se fosse inferior. Ele não a via como alguém menor ou incapaz. Ele a amava por quem ela era, e isso foi o que a fez entender que seu medo era infundado. Ele nunca quis que ela se sentisse deslocada, muito pelo contrário. Ele queria que ela soubesse que, independentemente de seu passado ou da riqueza dele, eles compartilhavam algo genuíno. Uma tarde, depois de uma visita à sua mãe, que finalmente começava a se recuperar graças ao tratamento especializado que Henrique providenciara, Isabela encontrou uma mensagem de Henrique em seu celular. Isabela, podemos conversar? Eu gostaria de te ver. É importante para mim. O convite era simples, mas carregado de significado. Ela sabia que ele sempre foi paciente e compreensivo, mas agora sentia que havia algo mais, algo que ele queria dizer, algo que ela também precisava ouvir. Ela respondeu com um simples claro: onde nos encontramos? E, em pouco tempo, estavam frente a frente no pequeno café onde costumavam conversar no início do relacionamento deles. Isabela chegou ao local e o viu à sua espera. Henrique estava mais tranquilo, mais calmo, como sempre foi quando estava ao lado dela. Mas havia algo diferente na maneira como ele olhava para ela. Ele estava esperando que ela se abrisse, que ela tomasse a iniciativa de resolver o que ainda pairava entre os dois. Eles se sentaram, e, antes que Isabela pudesse dizer algo, Henrique a interrompeu com um sorriso suave. Eu sei que tudo isso foi um choque para você, Isabela. E sei que você ficou com receio. Eu não esperava que fosse fácil para você, mas eu queria te dizer que, por mais que o dinheiro tenha mudado a nossa relação de alguma forma, ele nunca foi a razão pela qual me importei com você. Isabela olhou nos olhos dele, tentando entender o que ele queria dizer. Eu sei que você pensa que a diferença de mundos pode ser um problema, mas eu aprendi, durante esse tempo todo, que o que realmente importa somos nós dois. Não o que temos ou o que somos, mas o que sentimos um pelo outro. Eu estou aqui para você,
não pelo dinheiro ou pelo que eu sou, mas porque eu te amo, Isabela. Eu te amo por quem você é, por tudo o que você representa. Essas palavras soaram como um bálsamo para as inseguranças que Isabela tinha cultivado dentro de si. O amor que ele lhe dedicava era genuíno, sem a necessidade de status, sem as expectativas de um mundo que ela não conhecia. Ele queria estar com ela, não importando as diferenças que ambos tinham. Henrique, eu não sabia como lidar com isso. Eu tinha medo de que o que nós tínhamos fosse afetado por tudo o que você representa. Eu vim de um lugar simples, e eu não sabia se poderia ser suficiente para você. Ele segurou a mão dela, com a mesma suavidade e carinho de sempre. Você é mais do que suficiente para mim, Isabela. Você sempre foi. Não existe essa coisa de suficiente ou não suficiente no meu mundo, especialmente quando se trata do que eu sinto por você. Eu não sou perfeito, nem você, mas podemos ser perfeitos um para o outro. Isabela sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. Ela respirou fundo, tentando processar tudo o que ele havia dito. Henrique era o homem com quem ela se importava profundamente. O gesto de cuidar de sua mãe, o amor dele por ela, tudo isso mostrava que a diferença de mundos não importava tanto assim. O que importava era o que eles estavam construindo juntos. Eu também te amo, Henrique. Eu estava com medo de que essa diferença de mundos fosse nos separar, mas percebi que o que eu sentia por você nunca teve a ver com isso. Eu só queria alguém com quem eu me sentisse segura, alguém que estivesse ao meu lado, e você sempre esteve. Ele sorriu, apertando a mão dela com mais firmeza. E sempre estarei. Vamos deixar o resto de lado, Isabela. O que temos é mais importante do que qualquer coisa material. O que nós temos é real. Eles passaram o resto da tarde juntos, conversando sobre a vida, sobre o futuro e sobre como poderiam enfrentar juntos tudo o que viesse pela frente. O peso que Isabela carregava sobre a diferença entre eles parecia ter se dissipado, substituído pela confiança de que o que eles tinham era sólido, que era verdadeiro. O tempo passou, e as coisas foram se ajustando de maneira natural. A mãe de Isabela se recuperou completamente, e com o apoio de Henrique, ela pôde viver mais uma vez com qualidade e saúde. Isabela continuava a frequentar a biblioteca, mas agora com Henrique ao seu lado, em uma parceria que não se limitava a um simples romance, mas a uma relação baseada na confiança mútua e no apoio incondicional. Henrique, por sua vez, nunca pressionou Isabela para mudar sua vida ou para se encaixar em um mundo que não era o dela. Ele se tornou uma presença constante e estável na vida dela, e ela, por sua vez, tornou-se seu porto seguro. Juntos, eles estavam construindo uma vida cheia de amor, com seus altos e baixos, mas sempre juntos. Alguns meses depois, Henrique a surpreendeu mais uma vez, mas agora de uma maneira que Isabela jamais imaginou. Durante um jantar em um dos restaurantes favoritos deles, ele olhou nos olhos dela com um sorriso tímido. Isabela, eu quero passar o resto da minha vida com você. Eu sei que temos nossas diferenças, mas elas só nos tornam mais fortes. Quero fazer com que você se sinta a mulher mais amada do mundo. Então, me deixe te fazer uma pergunta. Isabela olhou para ele, com o coração batendo acelerado. Henrique, quer casar comigo? Com os olhos brilhando de emoção, Isabela não hesitou. Sim, Henrique, eu quero. E assim, o futuro deles começou a ser desenhado, não mais pela distância de mundos, mas pelo amor verdadeiro que haviam cultivado. Isabela e Henrique provaram que, quando duas pessoas realmente se amam, nada pode separá-las, nem a riqueza, nem as diferenças, nem os obstáculos da vida. E, ao longo dos anos, Isabela nunca mais teve dúvidas de que o verdadeiro valor da vida estava nas pessoas que escolhemos para caminhar ao nosso lado. Henrique não era só um milionário, ele era o homem com quem ela se sentia completa. E, juntos, enfrentaram a vida, cada desafio, com a certeza de que, acima de tudo, o que mais importava era o amor que compartilhavam.